Mas afinal, a constelação sistêmica familiar, ela é ou não compatível com a religião? Ou a constelação sistêmica familiar, ela é uma religião? Muitas pessoas acabam se fazendo essas perguntas e algumas até mesmo criando um preconceito acerca da constelação sistêmica familiar por conta da sua religiosidade. A constelação sistêmica familiar, diferente de algumas técnicas terapêuticas, ela não exclui a sua atividade religiosa, o seu credo, a sua crença, a sua espiritualidade. Sabemos hoje que a ciência tem se posicionado, por exemplo, com relação à espiritualidade. Durante muitos anos e até décadas, o ser humano ele foi reparticionado em físico, psíquico e espiritual. E achava-se que a vida espiritual não influenciava na parte física ou psíquica. E hoje a ciência tem retomado a importância de termos esses três pilares da nossa vida em equilíbrio, principalmente da atividade espiritual ou religiosa. E existem inúmeros artigos e pesquisas que comprovam isso, da importância da atividade espiritual na vida saudável, na saúde emocional da pessoa. E com relação à constelação sistêmica familiar, muitas pessoas que têm uma atividade, que têm uma vida religiosa ativa, às vezes têm um certo preconceito com relação a essa técnica terapêutica. Pelo fato da constelação não excluir a atividade religiosa, isso acaba abrindo uma brecha para que, em alguns casos, o terapeuta traga um pouco do seu credo religioso ou espiritual para dentro do trabalho das constelações sistêmicas familiares. Isso não foi algo que Bert Hellinger fez. Em nenhum momento ele excluiu alguma religião ou até mesmo trouxe assim um conceito de que uma pessoa deveria ter um credo para fazer uma constelação sistêmica familiar ou ter um credo para viver essa filosofia, essa postura da vida que a constelação sistêmica familiar nos traz. E isso é um outro conceito que eu gostaria de trazer aqui para você também. Constelação sistêmica familiar e religião, elas são sim compatíveis e uma não exclui a outra. Johnny, mas e quem mistura a constelação sistêmica familiar com o credo religioso? Olha, isso aí é algo que a pessoa vai sentir se isso vai fazer bem para ela ou não. Isso é algo que você tem que se perguntar o quanto que você se sente à vontade com isso. Eu sempre busco trazer a constelação da forma original, da forma como Bert Hellinger trabalhava. Mas, como eu disse para você, pelo fato da constelação sistêmica familiar não excluir a religiosidade, isso acaba abrindo a possibilidade de trazer elementos de seja qual for a religiosidade para dentro da constelação sistêmica familiar. Não podemos excluir. Diferente das outras técnicas, que são algumas técnicas terapêuticas que às vezes se resumem mais no cognitivo, a constelação ela tem esse diferencial, ela não exclui. Então, quanto a isso, você pode se sentir totalmente seguro que não existe incompatibilidade entre a constelação sistêmica familiar e o que ela traz no seu cerne, que é o que? Essa visão sistêmica a respeito da vida e a religiosidade. Muito pelo contrário, quando eu tenho uma religiosidade ou a espiritualidade, isso pode complementar e muito no meu processo de autoconhecimento sistêmico.